Minha terra tem açaizeiros, onde canta o Irapuru. As aves cantam no norte, como não cantam no sul. Que prazer estar novamente em Macapá. E a oportunidade de, além de estarmos aqui para falar da doutrina espírita, contar com a presença de meus pais, minha mãe e meu pai aqui presentes. É sempre muito gratificante pela oportunidade que isso nos dá de relembrar o tempo que meu pai me mostrava as obras sobre religiões orientais antigas, enquanto minha mãe me formava no conhecimento sobre o Velho Testamento. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Assim começa o primeiro livro da Torá mosaica, chamado livro de Bereshit, que os ocidentais traduziram com o nome de Gênesis. O livro de Bereshit, neste versículo, foi traduzido pelas religiões ocidentais como se essa frase dissesse: no princípio criou Deus o céu e a terra. E assim ficou consagrado nas religiões ocidentais. Mas os estudiosos de judaísmo, os que se debruçam há milênios sobre os textos hebraicos, com o conhecimento que a Cabala pode nos oferecer, interpretam esta frase lançando uma interpretação diferente daquela que costumeiramente nós vemos. Porque o verbo bará, colocado nesta frase, não significa necessariamente criar, mas ele pode também significar formar, modelar. E a palavra Elohim não é um singular, é um plural. Portanto, a frase Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz também, segundo a Cabala, pode ser melhor vista como: no princípio formaram os deuses o céu e a terra. Esta frase, que pode escandalizar de alguma forma algumas doutrinas, ainda encontra uma sustentação seguinte, quando no mesmo capítulo encontra-se a frase: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Entendem assim os rabinos que aqueles que iniciaram a formação do planeta Terra não eram apenas um, mas eram vários. E eles não criavam, eles formavam, eles modelavam, eles partiam de alguma coisa criada e criavam aquilo que a gente conhece como planeta Terra. Mas se é assim, aonde está a ideia do Deus único de Israel? Segundo aquilo que os estudiosos dizem, o verdadeiro Criador não é Elohim, é Ein Sof, o incriado, que não está no texto bíblico. Para essa conceituação, Elohim seria uma criatura de Ein Sof, que teria criado o planeta no qual vivemos. Apesar do desconforto que essa informação pode trazer para alguns segmentos religiosos, para a doutrina espírita isso é perfeitamente acomodável dentro do seu corpo de doutrina. Porque se nós formos consultar as obras espíritas, nós iremos observar fundamentalmente no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, as informações sobre o surgimento da Terra e o surgimento da vida no planeta, na qual iremos ser informados de que há muito tempo atrás, antes mesmo da criação do nosso orbe, uma coletividade de entidades angélicas que tem a responsabilidade de organizar os destinos da galáxia, teria se reunido para definir a ideia de que deveria ser criado um novo mundo, aonde um novo lugar seria oferecido para o aprimoramento e educação dos espíritos.
Esse planeta que seria formado seria a Terra. E naquela assembleia de espíritos crísticos, um teria sido escolhido para capitanear o trabalho que iria ser feito na condição de governador planetário do nosso orbe. Esse espírito, comandante dessa equipe, trabalhava secundado por uma grande pleiade de construtores espirituais que formavam o seu colégio de colaboradores, físicos, matemáticos, botânicos, químicos, sociólogos, antropólogos, que reunidos ali modelavam a formação da vida no planeta sob a coordenação do nosso governador. Segundo aquilo que a ciência oficial nos diz, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. E desde o princípio, quando o planeta foi criado, esta entidade crística, reunida com seu grupo, os Elohims, produziam e modelavam a formação daquilo que lentamente se transformou no mundo em que nós conhecemos. O processo de evolução das espécies que foram submetidos ao pensamento e à ação dessas entidades espirituais de alta evolução, foram no curso dos milênios permitindo com que novas e novas transformações físicas fossem ocorrendo no planeta. E durante aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, nada de vida na Terra existia. Dos 4 bilhões e meio de história que o planeta tem, só o último bilhão é que nós conseguimos encontrar vida orgânica. Os outros 3 bilhões e meio não têm vida orgânica. É a modelagem sucessiva de experimentos até que surgisse a primeira célula nos mares mornos do mundo. Um conhecimento que nós só iríamos ter a partir de 1930, com as experiências de Alexander Ivanovich Oparin na Rússia, criando a teoria heterotrófica da origem da vida, que explicaria como foi que da vida inorgânica teria surgido a vida orgânica, confirmado mais tarde, 24 anos depois, por Sidney Fox e Stanley Miller, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Não fossem essas experiências já do século XX, nós ainda estaríamos tateando no escuro, tentando descobrir como foi que a vida inorgânica deu origem à vida orgânica. Mas a doutrina espírita já falava, na obra de Emmanuel de 1939, A Caminho da Luz, que ao longo dos milênios formou-se sobre a superfície dos lagos uma substância viscosa, que eles dão o nome de protoplasma, e que essa substância se depositou sobre os lagos e daí teria surgido a origem da vida. Alexander Ivanovich Oparin chama isso de coacervados. Os coacervados de Oparin seriam o mesmo protoplasma de Emmanuel, dando sinalização do começo da vida orgânica no planeta. E todas essas transformações são tão extraordinárias, são tão fantásticas, que nós custamos a crer como que a vida se organizou. Mas ela é resultado de um trabalho paciente, que esses organizadores vêm produzindo ao longo dos milênios para que a humanidade pudesse alcançar a condição que se encontra hoje. Foi uma vitória extraordinária quando a vida surgiu no planeta. Se nós pegássemos a vida na Terra e reduzíssemos essa vida na Terra de 4 bilhões e meio para apenas um ano, para termos uma noção da grandeza do que significa tudo isso, nós iríamos perceber que se, comparativamente, a Terra tivesse sido criada no dia 1º de janeiro e hoje, nesse momento, estivéssemos no dia 31 de dezembro, ou seja, transformássemos esses 4 bilhões e meio de anos em apenas um ano, o surgimento da vida no planeta teria se dado no dia 12 de outubro. Isso quer dizer o quê?
que a maior parte do tempo de existência da Terra foi para o surgimento da vida orgânica, para o surgimento dela, para que só no final do ano é que a vida na sua multiplicidade pudesse acontecer como nós a conhecemos. Considerando essa mesma escala, se dentro desse modelo a vida na Terra surgiu no dia 12 de outubro, o homem teria surgido na Terra no dia 31 de outubro, às 10h30 da noite. Como nós somos recentes no planeta. E é assim que, no dizer da doutrina espírita, os espíritos que trabalhavam nesse processo foram organizando para que, nesse momento do surgimento da espécie humana, já houvesse ocorrido todo um trâmite de formação na evolução das próprias espécies, passando dos invertebrados para os vertebrados, para os peixes, batráquios, os répteis, as aves, os mamíferos, os primatas, até que alcançasse a condição da espécie humana. A espécie humana teria vindo à Terra já começando os seus albores há aproximadamente 1 milhão de anos atrás, com o surgimento do Homo erectus, o primeiro dos seres da linhagem do Homo que se colocou de pé. E nesse período já havia movimentações no plano espiritual para acelerar o processo de amadurecimento da espécie humana. O espírito responsável pela coordenação geral do desenvolvimento da Terra identificou que era possível que nós fizéssemos uma organização no planeta de tal sorte que pudéssemos contar com a presença de outros espíritos de outros lugares para contribuir na transformação e na melhoria da condição espiritual da nossa Terra. O que fez então esse grupo de entidades? Começaram a identificar alguns locais do universo aonde havia planetas onde os espíritos que ali estavam tinham um grande conhecimento intelectual, mas não acompanhava esse mesmo conhecimento em termos morais. Haviam planetas no universo onde as pessoas viviam nas condições semelhantes à da Terra. Tecnologia, internet, WhatsApp, ar-condicionado, carro, ou seja, todo um conjunto de confortos da vida moderna, mas ao mesmo tempo muitas fragilidades morais, muitas questões ainda na área do afeto para serem resolvidas. E identificando no universo locais aonde esses espíritos existiam, o nosso governador planetário articulou que esses espíritos viessem para contribuir no planeta. Aqueles que lá seriam considerados como se fossem a retaguarda, porque na condição espiritual que estavam, estariam atrasando o progresso do mundo em que viviam, foram então sinalizados para que viessem à Terra, para que aqui pudessem contribuir. Aquilo que lá era a retaguarda, aqui seria a nossa vanguarda. Se o conhecimento que eles tinham lá estava atrapalhando o planeta, aqui seria excelente trazê-los, porque eles viriam para a Terra para desenvolver em nós a condição de descobrirmos o que é o fogo, como que se planta, a escrita, a fala, a noção de propriedade, a noção de estado, vários conhecimentos que nós não tínhamos antes. Esses espíritos, se viessem à Terra, trariam uma contribuição extraordinária, e por essa razão eles viriam por um objetivo pessoal. O objetivo pessoal deles era que eles viessem para virem para um mundo novo, para um local novo, aonde exercitassem no novo ambiente a possibilidade de desabrochar as virtudes que ainda não tinham. Ainda eram vítimas do orgulho, do egoísmo, da mágoa, do ódio, do rancor, do desejo de vingança, e isso atrapalhava estarem onde estavam. Estavam se sentindo como que inadaptados ao mundo em que viviam. Não eram mais harmônicos com o mundo em que estavam. E por essa razão, essas entidades viriam para garantir aqui o desenvolvimento moral deles, de tal sorte que
alcançando esse desenvolvimento moral, retornariam para os seus planetas de origem. Mas, para o planeta Terra, eles viriam desenvolver uma missão de 5 partes. Eles iriam trazer para nós conhecimentos científicos, não conhecíamos nada. Iriam trazer a estrutura do pensamento filosófico, nós nem sabíamos pensar direito. Iriam estruturar os nossos conhecimentos sobre religião. Iriam fundar a arte no nosso planeta. E a 5ª missão seria garantir a nós a possibilidade de melhoria das condições orgânicas dos nossos corpos, impulsionando o processo sucessivo de mutações, de tal maneira que garantissem a nós uma estrutura orgânica melhor do que aquela que tínhamos no passado, pelo desenvolvimento das nossas condições físicas para o abrigamento de espíritos em melhores condições espirituais. Esses espíritos para cá vieram e se derramaram por sobre a face do planeta, de maneira absolutamente natural. Nasceram pelas vias orgânicas mais banais e mais naturais que o planeta possui. Eram espíritos que, vinculados aos úteros de suas mães, nasciam. Nada de quebra de lei de natureza, nenhum recurso fora da lei, mas eles nasciam naturalmente e, ao nascerem, eram espíritos propensos à inteligência mais desenvolvida e começaram a formar determinadas civilizações que até hoje nos encantam. Nós, quando contemplamos as obras dos egípcios, até hoje dizemos: meu Deus, como construíram essas coisas? Nos encantamos com o pensamento filosófico dos gregos, com a capacidade de argumentação que eles desenvolveram, de tal sorte que a filosofia ocidental se baseia no conhecimento helênico. Olhamos o desenvolvimento da Roma antiga e dizemos: meu Deus, como é possível um povo naquela época estruturar um código de leis que até hoje todo o direito do Ocidente se apoia no direito romano? E que dizer do conhecimento dos hindus sobre meditação, sobre autoconhecimento? E o que fizeram os chineses no seu conhecimento sobre a parte do desenvolvimento da astronomia, da matemática, de tal sorte que ainda hoje o estudo das supernovas e de outras ocorrências que se dão no nosso planeta, como o retorno de determinados astros cíclicos, como os cometas, são apreciados com a literatura chinesa multimilenar, porque lá eles registravam todas as ocorrências celestes que nos permite dar conta da evolução e do ciclo de determinados fenômenos. Esses espíritos se espalharam por sobre toda a terra. Outros povos também receberam sua contribuição, embora não de forma tão ostensiva como esses outros. Temos em destaque, ainda de maneira singular, o povo hebreu. O povo hebreu também recebeu levas significativas, como os egípcios, os gregos, os romanos, os hindus, os chineses. Mas para o povo hebreu dirigiu-se o grupo daqueles que seriam o grupo mais endurecido em termos de convicção religiosa, os que tinham mais firmeza da sua característica religiosa, fizeram a modelagem do povo hebreu para que eles pudessem garantir a unidade dos seus princípios. Se eles não fossem assim, não teriam garantido a unidade do que fizeram. Eles estavam derramados sobre a estrutura do orbe. Outros povos também os receberiam: os medos, os persas, caldeus, babilônios, sumérios. Todos os povos antigos receberam contingentes dessas entidades espirituais que se distribuíam entre fenícios, incas, astecas, maias, notando-se a genialidade em cada uma dessas civilizações, indicando para nós a presença desses espíritos que tinham um diferencial de conhecimento em relação a outros que aqui viviam desde o princípio,
os espíritos oriundos do próprio planeta Terra, por assim dizer. Na vinda dessas entidades, houve um acordo que foi feito entre o governador planetário e os espíritos que vinham. Na negociação da vinda deles, foi acordado que eles viriam para um mundo novo e que aqui viriam na oportunidade de construir novas verdades, novas civilizações, desenfaixados dos valores e dos vícios que tinham no planeta de origem. E isso seria extraordinário, porque eles iriam começar uma civilização do zero. Mas eles disseram: Senhor, nós temos muito conhecimento intelectual, mas nós somos muito frágeis moralmente. Se nós formos para um lugar desconhecido, sem ninguém que nos ajude, nós vamos nos perder. Não nos deixe desamparados. Mande alguém para nos ensinar o bem. E o governador planetário acordou com eles que em cada lugar aonde eles nascessem, ele mandaria alguém para pregar o bem em cada um desses lugares, para que essas entidades não se sentissem órfãos. Então, do grupo dos Elohim, eram destacados espíritos para irem à Terra de tempos a tempos, em lugares diferentes, para semear a mensagem do bem, do amor, a fim de que os espíritos que ali encarnassem conseguissem a informação de que precisavam para remodelar seu caráter e alcançarem a condição mínima para retornarem aos seus mundos de origem, dos quais sentiam tanta falta. Foi assim que no ano de 3.800 antes do nascimento do Cristo, portanto há 5.800 anos atrás, os sábios que trouxeram as verdades védicas compareceram à Índia, derramando o conhecimento védico que produziu o surgimento da obra religiosa mais antiga que se tem notícia, os Vedas, que seriam a raiz básica de todo o conhecimento religioso da humanidade. Há 3.200 anos atrás, na Índia, viria também Krishna, compondo a parte mais bela do Mahabharata, que é o Bhagavad Gita, oferecendo a nós o sublime canto da imortalidade, o canto do Senhor, que vem ensinar sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, a vida após a morte, dentro das verdades espirituais da Índia multimilenar. Foi assim que Moisés, 1.300 anos antes do nascimento do Cristo, compareceu dentro do seio do povo judaico para colocar os fundamentos legais para a estruturação do monoteísmo de Israel. Foi assim que 600 anos antes do nascimento do Cristo, Siddhartha Gautama, conhecido por nós como sendo Buda, compareceu ao Nepal para deixar a mensagem do autoconhecimento e da compaixão, fundando ali novas verdades espirituais. Foi dentro desse espírito que 400 anos antes do nascimento de Jesus, na Grécia antiga, Sócrates compareceria dividindo a história da filosofia e antes e depois dele, mudando o objeto de estudo dos seres humanos para não investigarem simplesmente o que se dá do lado de fora do homem, mas fundamentalmente estudar o que se passa dentro de cada um de nós. Essa dinâmica dessa presença desses diversos mensageiros do governador planetário espalhados em vários lugares do mundo era o cumprimento da promessa que ele havia feito de que em cada civilização, em cada lugar, haveria uma rota, haveria um norte, uma bússola para orientar os navegantes daquela região sobre o caminho do bem e o caminho da verdade. Esse sentimento de exílio, esse sentimento de degredo, esse sentimento de estarem longe das suas terras de origem, de um lugar maravilhoso e que se perdeu por desobediência, acabou sendo cristalizado dentro da mitologia judaica pela imagem mitológica de Adão e de Eva, que por desobediência, por não haverem cumprido a lei de Deus, foram expulsos de um paraíso e agora viviam num lugar horrível, aonde não existiam mais os confortos
do planeta de onde vinham. E aí vemos a história do Éden, onde todas as coisas eram harmoniosas e que por desobediência foram expulsos para um lugar ruim. Era a representação mítica, era o que estava representado no ideário judaico da sensação do exílio que as almas sofreram para virem até o planeta Terra. Por esta razão, a literatura espírita chama a todas essas multidões de espíritos que compareceram ao planeta para darem o seu contributo no desenvolvimento do orbe e ao mesmo tempo desenvolverem-se intimamente com o nome de raças adâmicas. Adâmicas porque seriam fundadas no mito de Adão para dar uma compreensão desse fenômeno de exílio que teria acontecido com todos eles. Tal como se previu, a experiência na Terra foi extraordinária para todos os lados. A Terra se desenvolvia a passos largos, a civilização se estruturava, o conhecimento se difundia, havia multiplicidade de saberes. Deu certo a ideia do nosso governador planetário, deu certo. A Terra caminhou em poucos milênios aquilo que demoraria muito mais para conseguir em termos de conhecimento. Deu certo, porque os espíritos que para cá vieram, experimentaram novas dores, se refizeram, se reanalisaram, e com pouco tempo, eles começaram a retornar aos seus mundos de origem. Quando eles melhoravam intimamente e já tinham a condição de regresso, eles começaram a voltar para os lugares de onde vieram. E a humanidade, lentamente, foi sendo transferida para os espíritos que eram originários do planeta e que agora poderiam dar continuidade à história do nosso orbe. Ao mesmo tempo que deu certo, deu muito errado. Deu muito errado porque os vícios morais daqueles que eram as lideranças dos povos eram homens sanguinários, bárbaros, perversos, duros, inflexíveis, e geraram muita guerra, muito ódio, muita perversidade, muita escravidão, muita violência, muito sangue. Então, nesse processo de sombra e luz, a Terra avançava em conhecimento, mas estava ainda retardatária no seu processo de amadurecimento dos valores morais que possuía. Era necessário aprofundar ainda mais essa questão. Foi quando o governador planetário, identificando que a Terra não avançava como ele pensava que ela fosse fazer, programou sua própria vinda à Terra. Porque nas conversas que mantinha com as entidades espirituais que aqui à Terra vinham, eles diziam: Senhor, e se mesmo com a mensagem dos seus emissários nós não conseguirmos encontrar o caminho do bem, o que será de nós? Nós somos muito imperfeitos e nós podemos nos equivocar com relação ao que eles falam. Senhor, nos dê a condição de podermos nos libertar de nós mesmos. E foi quando o nosso Cristo planetário disse: eu mesmo irei. Se depois da tentativa dos meus vários emissários nada der certo, eu mesmo descerei à terra. Prepararei um povo para que tenha as condições que eu possa vir, e ali renascerei para trazer a mensagem o mais próximo possível do entendimento de vocês. O povo hebreu se estruturou, e 900 anos antes do nascimento de Jesus, já havia dentro do povo judaico uma série de fragmentos sobre a vinda de um homem que seria especial. 900 anos antes, várias profecias, pedaços da história daquele que deveria ser diferente de todos, eram anunciados pelos diversos profetas que Israel teve. Cada um deles trazendo um pedaço diferente de um grande mosaico, foram compondo as partes fundamentais da imagem desse que seria o chamado Messias. Aguardado por tantos séculos pelos homens, finalmente nasceu na terra
aquele que, anunciado por tantas profecias, esperados por todos aqueles que haviam se comprometido de vir para desenvolver o planeta Terra, nascia entre os homens o governador do nosso planeta, o coordenador geral do processo de desenvolvimento do orbe, a quem chamamos pelo nome de Jesus. Ele chegou à Terra e trouxe uma mensagem profundamente revolucionária. Era a primeira vez na Palestina que se iria falar de perdão. Nunca a Palestina tinha ouvido falar de perdão. Era a primeira vez. E algumas vezes nos dizemos, poxa, mas o que há de diferente da mensagem de Jesus, de Buda, Krishna? São todas tão semelhantes. Qual é o diferencial? Todos pregam amor, todos pregam a imortalidade. Qual a diferença? A diferença talvez seja bem percebida no impacto que essa mensagem produz, sem desmerecer a mensagem de Buda e de Krishna, que são absolutamente extraordinárias, a quem meu pai me ensinou a amá-las desde o começo da minha adolescência. Mas as doutrinas do Buda e de Krishna, depois que eles foram embora, eles fizeram com que seus discípulos criassem templos onde eles estudavam para se autoconhecer, para se desenvolver. Mas foi somente após a passagem de Jesus que os homens que eram discípulos de algum mestre constituíram locais para acolher o outro e não somente a si mesmo. Porque Jesus vem inaugurar na Terra o período em que o outro é o objeto de trabalho. A mensagem do Buda e do Krishna está muito mais concentrada no autoconhecimento, na busca de si mesmo, na superação dos seus processos íntimos. Enquanto que a mensagem de Jesus é fundamentalmente interpessoal, embora tenha alguns traços de intrapessoalidade em alguns pontos, assim como o Buda é profundamente intrapessoal, mas tem alguns traços de interpessoalidade quando trata da questão da compaixão. Mas foi a mensagem de Jesus que abriu as portas para o socorro ao semelhante, ao amor ao próximo, à busca do outro. E assim a humanidade começou a enfrentar uma nova fase na sua história. Jesus, o nosso governador, cumpria a sua promessa. Muitos dos que haviam vindo para contribuir na estruturação do planeta já haviam voltado. Outros retardatários aqui ainda estavam. Mas a mensagem cristã foi de tal forte e impactante que muitos deles que aqui estavam também conseguiram retornar a partir dessa experiência. Mas mesmo assim, ainda sobraram alguns mais endurecidos, mais teimosos, que permaneceram no planeta por mais tempo. Surpreendentemente, a mensagem cristã não conseguiu fazer o que nós esperávamos. E na medida que esses homens foram se retirando do planeta, foram se afastando, foram saindo, automaticamente a Terra começou a entrar num processo de marasmo. Um marasmo, as coisas não andavam, nós éramos muito medíocres, nós não conseguíamos caminhar, não tínhamos muita condição de avançar, porque depois que esses homens de gênio saíram, essas civilizações entraram em declínio. O Egito entrou em declínio, o Império Romano entrou em declínio. Onde estão os pensadores gregos? Cadê o conhecimento antigo? Comparemos o Egito de hoje, sem nenhum demérito, com a majestade do Império egípcio do passado. Onde está a majestade desse império? Os espíritos que o compunham não estão mais aqui. Então, quando você relega para outros espíritos a mesma missão, eles nem sempre têm a grandeza de dar continuidade aos trabalhos. E a Terra começou a entrar num processo de marasmo. E os construtores da Terra, os espíritos que colaboram com Jesus da organização do orbe, virando-se para o Cristo, disseram: e agora, Senhor? Como faremos para a Terra progredir, para que ela consiga avançar? Ela está parada, está sem ideias. E o Cristo disse: faremos alguma coisa que vai fazer a Terra avançar muito. Eu, se fosse da equipe dele, já imaginaria que ele ia mandar uma turma
de espíritos extremamente evoluídos para revolucionar o planeta. Mas ele costuma ter umas soluções bem heterodoxas. Ao invés de mandar os melhores, ele disse: eu vou mandar os piores que eu tenho para mudar a Terra. E reuniu um grupo de espíritos da pesada e mandou para a Terra de uma vez só. Era o período em que o Império Romano estava num processo de letargia, numa estagnação. E de repente, sem que a história consiga nos dizer claramente como que isso acontece, surgiram de uma hora para outra vários povos nas fronteiras do Império Romano que tinham conhecimentos e verdades bem diferentes daquela que o povo helênico possuía. E daí iniciou-se uma fase na história bastante complicada, o período dos chamados povos bárbaros. Eram os ostrogodos, visigodos, os vândalos, qual o nome desses? Os hunos comandados por Átila, que segundo a lenda, mas não é verdade, ele era tão mau que onde seu cavalo pisava nem grama mais nascia. Que culpa que o cavalo tem, né? Mas os bárbaros invadiram o Império Romano e estabeleceram uma loucura nas fronteiras dele e foram cada vez corroendo o Império por dentro. Eles não plantavam, não cultivavam, não tinham celeiros, não tinham nenhum tipo de organização mais estruturada de civilização, não tinham cidades. A regra era saquear para viver. Eles entravam nas cidades, iam saqueando, lutando, e aí cada luta morria um bocado, mas eles continuavam até desaparecerem. E assim eles foram invadindo o Império Romano por diversos flancos, pelo norte, pelo leste, como foram os hunos, os ostrogodos e visigodos vieram pelo norte. Tinham os saxões, os francos, os anglos, os normandos, os germanos, e todos eles comprimiam o Império Romano por todos os lados. E a breve tempo, com essas entidades extremamente complicadas, que não gostam de disciplina, não gostam de regras, não são afetos a muito trabalho, não aceitam o sistema de regras que se coloca, gostam do laissez-faire, de ficar sem fazer nada, gostam da vida como a vida acham que tem que ser, sem a responsabilidade de algo construir, adoram metais, gostam muito de coisas metálicas. Esses povos vieram à Terra, geraram páginas de profunda dor, mas conseguiram mover o Império Romano de onde estavam. Quando esse período passou, o Cristo disse: vocês não podem vir mais, que vocês dão muito trabalho. Pegou essas entidades e disse: vocês não podem ir assim. Se vocês ficarem indo o tempo todo, vocês vão acabar com o planeta. E pegou esses espíritos e, na falta de uma palavra melhor, guardou essas entidades para que elas ficassem ali, permitindo que elas reencarnassem raramente, não em grupo, pelo amor de Deus, isoladamente, para que elas viessem, porque elas precisam continuar o seu progresso. Então essas entidades ficaram separadas, reencarnando muito pouco ao longo da história, para não perturbar tanto a marcha do progresso. Mas foi com isso que a humanidade deu um passo e quebrou as algemas do Império Romano, e iniciamos o período da Idade Média. Agora ia, porque agora nós estávamos em condição de nos desenvolver, porque agora eram vários poderes, não tinha só um poder central. Já tínhamos a mensagem do amor, que era a mensagem do cristianismo. O poder estava diluído entre diversos povos. Maravilha, agora vai dar certo. Vamos apostar que vai dar. Pois é, não deu. Foi o período que nós entramos na Idade Média, e a mediocridade alcançou o seu pico. Já no ano 1000 da nossa história, a humanidade já cristianizada no Ocidente, elegeu como inimigo o islamismo, porque o islamismo havia invadido Jerusalém, que era considerada a cidade sagrada para o cristianismo. Invadiram ali a região de Jerusalém, e ao invadir Jerusalém, lutaram para tentar tomar, e durante esse período estabeleceram 10 cruzadas, 10 guerras sangrentas, simplesmente para desocupar uma terra que entendiam que deveria ser dos cristãos. Nesse período,
o cristianismo era o lugar da mediocridade, o Islã era o lugar do progresso. Os estudos, os cientistas, os pesquisadores saíam da Europa e iam para a Arábia, porque lá não tinha perseguição, não havia implicância com o conhecimento. E muitos dos saberes que foram conseguidos na área da medicina e da matemática durante a Idade Média foram trazidos do mundo árabe e não da Europa, aonde não era muito fácil pesquisar aquilo que era contrário ao pensamento religioso daquela época. E foi assim que no ano 1300 da nossa era, nós alcançamos o ponto mais crítico da nossa ignorância, quando nós decidimos pela Inquisição. Em nome do Cristo, em nome do amor, passamos a torturar as pessoas que pensavam diferente de nós. Quando nós falamos assim, nós não estamos falando de outra religião, estamos falando de nós mesmos, que pelo conceito da reencarnação, éramos nós próprios no ontem, praticando esses atos que hoje estamos comentando. Então, não estamos falando de ninguém, nem denegrindo a religião de quem quer que seja. Mas nós podemos observar durante o período da Inquisição, um período muito tormentoso, muito triste, aonde nos calabouços dos templos religiosos, os instrumentos de tortura eram colocados para que as pessoas pudessem confessar crimes que nem mesmo haviam cometido. Esse período doloroso da nossa história, profundamente triste, levou à sensação de que agora sim não tinha mais jeito, porque nós já tínhamos a mensagem do Cristo, nós já não tínhamos mais os nossos companheiros de outros planetas que estavam aqui, já tinham voltado, tinham só poucos. Não era mais o Império Romano, estava dividido o poder, tudo que podia ser feito foi feito e nada deu certo. E novamente os auxiliares do Cristo disseram: Senhor, e agora? Agora não tem mais jeito. Felizmente eu não faço parte da equipe dele, que se eu fizesse, eu teria dito: Senhor, eu tenho uma solução. Se eu pegar aquele meteoro que está passando ali, se eu puxar mais para cá um pouquinho, porque não tem conserto, as pessoas estão matando em seu nome, a mensagem é do amor, e eles estão matando em seu nome, por favor. Mas o Cristo, com as suas soluções heterodoxas, disse: eu tenho a solução, e deu uma nova solução. Reuniu num fenômeno que a história oficial também não consegue explicar como que isso se deu. Reuniu num período de 80 anos 100 gênios, e disse: vocês vão reencarnar de novo, porque a filosofia, a ciência e a religião e a arte estão todas mortas. O trabalho que vocês fizeram lá atrás para fazer nascer ciência, filosofia, religião e arte, que são os 4 pilares do saber grego, estão mortos. Vocês vão para lá para produzir o renascimento disso. E esses homens vieram. E o que é incrível é que os homens na Terra colocaram na nossa história exatamente o mesmo nome que foi dado no alto para essa atividade. E assim vieram essas entidades que nós conhecemos pelo nome de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tintoretto, Rafael Sanzio, Nicolau Tartaglia, Erasmo de Roterdã e tantos outros que fizeram o renascimento na Terra. Nunca mais a humanidade seria a mesma. Antes do renascimento, as telas eram horríveis, eram pinturas chapadas com 2 dimensões. Mas o renascimento, de uma hora para outra, surge uma modernidade na pintura com perspectiva, o sentido de volume, as esculturas. E os estudiosos dizem assim: é curioso como no Renascimento os homens esculpem, pintam, escrevem ao estilo greco-romano. Por que será, meu Deus, que eles escrevem da mesma forma, esculpem e pintam como escreviam gregos e romanos? É porque são as mesmas entidades, os mesmos escultores do passado, os mesmos pintores, os mesmos teatrólogos, todos esses homens renascidos para reconstruir o conceito da humanidade. E aí, o renascimento iria produzir uma mudança muito forte na história, que não permitiria mais que a mediocridade dominasse. E lentamente nós iríamos nos afastar do modelo bárbaro que criamos durante o período da Idade Média.
Foi a época em que começou então o movimento dos enciclopedistas, depois os iluministas, que resultaria na Revolução Francesa, que resultaria na libertação dos povos, para que no século XIX nós alcançássemos a condição de estarmos num planeta às portas do desenvolvimento tecnológico. A atrofia promovida pela religião havia dificultado o desenvolvimento científico, e no século XIX foi um momento de explosão do saber, porque foi quando finalmente a humanidade se desalgemou das garras que a religião havia colocado e pôde enfim pesquisar sem os perigos da Inquisição. Então, a eletricidade, o eletromagnetismo, a psicologia e tantas outras ciências começaram a surgir nessa época. E foi exatamente na segunda metade do século XIX que tivemos a oportunidade extraordinária do contato com a mensagem espírita. Foi a partir de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que iríamos ter o contato com as verdades que estavam na Terra desde o princípio. Nenhuma verdade do Espiritismo é nova. Nada que ele ensina é novidade. Todas as coisas já estavam, é a lei da natureza expressa para nós, porque a lei de Deus não está no Livro dos Espíritos, está na consciência, está na consciência humana. O Livro dos Espíritos vai apenas apresentar para nós aquilo que já existe desde sempre. Os conceitos que já aconteciam, que já existiam, que sempre existiram, são revelados aos homens. E a partir desse conhecimento, nós temos a possibilidade de fazer uma mudança significativa na nossa história e resgatar a mensagem original de Jesus. É triste dizer, mas o cristianismo não foi bem entendido quando aqui chegou. A mensagem de Jesus era profundamente revolucionária, era intensamente transformadora. Mas o que fez a humanidade quando se defrontou com a mensagem de Jesus? Disse: esta mensagem é muito boa, já que a mensagem é boa, vamos cultuar o mensageiro, e ao invés de cultuarem a mensagem, cultuar o mensageiro. Passou a ser mais importante cultuar a pessoa de Jesus do que o conteúdo daquilo que ele dizia. Tomamos a conta de endeusar Jesus, torná-lo como se fosse um Deus. Tomamos a conta de divinizá-lo, de fazer dele uma divindade, ao invés de dizer, não, vamos nos debruçar sobre o que ele disse e tentar viver os seus ensinamentos. Viver os seus ensinamentos não era tão importante, mais importante seria cultuar e render culto à sua pessoa, se curvar diante da sua pessoa, ao invés de nós procurarmos viver os seus ensinamentos. Mas o Cristo não descuidou de dar possibilidades para que essa mensagem original retornasse. O próprio islamismo é uma das estratégias de resgate da mensagem original cristã. No ano 800 da era cristã, a vinda de Carlos Magno é uma outra tentativa para que isso aconteça. A vinda de Francisco de Assis é outra tentativa de resgate da mensagem original. John Hus é outra tentativa de resgate. A mensagem de Lutero é outra tentativa de resgate. Nunca se descuidou da tentativa de resgate. A mensagem espírita é mais uma tentativa de resgate da mensagem original cristã. E sem querer assustar ninguém, não está garantido que a gente vai achar a mensagem original de Jesus com o Espiritismo. Sabe por quê? Porque o objetivo fundamental da doutrina espírita é a transformação moral do homem, ou seja, mudança interior, trabalhar dentro de si. Mas o movimento espírita nem sempre enxerga que o objetivo do espiritismo é a mudança do homem e faz muito o trabalho para fora sem fazer o trabalho para dentro. O verdadeiro espírita não é aquele que muito faz, é aquele que muito sente. Só que quem sente faz,
mas nem sempre quem faz, sente. O nosso objetivo não é fazer, é sentir. Iludimos-nos quando a gente acha que estamos envolvidos com a proposta espírita, porque muito fazemos. Se muito fazemos, ótimo. Cuidemos para que esse nosso muito fazer também acompanhe o muito sentir. Porque nós não estamos aqui para simplesmente realizar as coisas do lado de fora de nós. Porque seria uma tentativa nova de driblarmos a essência da mensagem em busca de uma segunda estratégia que não é a verdadeira. Da mesma forma que quando o cristianismo chegou, ao invés de vivermos a mensagem, nós corremos para cultuar o mensageiro, nós podemos correr o risco de, com o espiritismo, ao invés de cuidarmos da transformação moral, cuidarmos do muito fazer. Façamos muito, se assim quisermos, mas muito sentido. É preciso sentir para que dê razão para aquilo que nós fazemos. Senão a gente vai fazer as coisas de má vontade. Ai, meu Deus, domingo, que droga, querendo ficar em casa. Menino, sai daqui. Já comeu, sai da fila. Ou a gente, de repente, vai no ambiente de trabalho. Nossa, o profissional, olha aquela antipática, está com aquela mesma roupa ridícula, está de novo. Então, será que é isso mesmo? Será que é esse o sentido? Será que é isso que tem que ser feito? E o Espiritismo veio preparar para que nós tivéssemos a musculatura moral para enfrentar os tempos de agora. Porque os tempos de agora são tempos singulares. Diz a doutrina espírita que à medida que a evolução dos homens vai se dando, os mundos também caminham num processo de evolução, também avançam. Os mundos também estão num processo de melhoria. E no dizer da doutrina espírita, nós estaríamos dentro de um fenômeno, que é o fenômeno da transformação da Terra para uma condição espiritual diferenciada. Na conceituação espírita, diz-se que a Terra é um planeta de provas e de expiações. E se pode dizer, a prova é o aprendizado de coisas novas que não se conhecia. A expiação é o reencontro nosso com experiências que a gente deu errado da primeira vez e está tentando acertar da segunda vez. Já não é um aprendizado novo, é um aprendizado velho. A gente já fez errado, está tentando acertar dessa vez. Então, segundo a doutrina espírita, nós estaríamos saindo do mundo de provas e expiações para uma condição nova, que seria a do mundo de regeneração. Nesse período de passagem de uma condição para outra, nós experimentamos a transição. Estamos num período de transição planetária. E muitas pessoas dizem, nossa, mas isso é maravilhoso. Quando é que vai acontecer? Que dia que vai se dar? E aí aparecem algumas ideias que vai ser no dia 21 de dezembro de 2012. Já avançou. Outros dizem que vai ser em 2019. Outros dizem que vai ser, sabe lá Deus quando, tem várias datas. Então, para ajudar, posso dizer a vocês que essa data já tem. Ela está na obra, o Livro dos Médiuns, item 247, parágrafo 8º. Vocês vão em casa, vão procurar, e vocês vão achar, está lá, a data de quando que vai, em que ano, que vai acontecer a transição, está lá escritinho. Item 267, parágrafo 8º do Livro dos Médiuns. Para facilitar para vocês, se vocês quiserem, eu deixo aqui a data já, para vocês não terem que pesquisar. Lá diz assim: reconhecem-se os espíritos levianos pela facilidade com que preditam datas. E diz Kardec: porque toda previsão com data marcada é indício de mistificação. O tempo, gente, é o tempo de Deus. Não é um tempo cronológico como a gente gostaria que fosse. A própria obra básica, o Livro dos Espíritos, diz que a transição vai se dar com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Com os homens seria nós colaborando nesse processo de transição. Isso é com os homens. Então ela vem mais cedo e a gente fica. Sem os homens, ela demora mais, porque a gente fica indiferente a ela, vai demorar mais, e talvez a gente fique.
E tem apesar dos homens, que demora bem mais, e a gente com certeza não fica, porque apesar dos homens é puxando para trás, com os homens é puxando para frente, sem os homens é indiferente, e apesar dos homens é retardando a marcha propositadamente. Quero lembrar as mulheres que é só os homens, tá? É com os homens, sem os homens, e apesar de elas não estão contadas aí. É que as mulheres é sempre com, as mulheres estão sempre colaborando, sempre com. Então, nessa transição que vai acontecer, o planeta experimenta algumas mudanças. E algumas pessoas ficam esperando, semelhante ao filme 2012, uma convulsão horrível no planeta, terremotos, maremotos, afundamento de continentes, uma desgraça total, uma catástrofe a modelo daquilo que é apresentado no livro Apocalipse, como se aquilo fosse literal. E a literatura espírita diz, não, vai ter furacão, tufão, terremoto, claro que vai, porque sempre teve, não vai deixar de ter, do mesmo jeito que sempre teve. A terra mais habitada, certamente, vai ter novamente esses fenômenos. Aquela tsunami de 2004, de 26 de dezembro de 2004, segundo se diz, matou 180 mil pessoas, mas foi a maior dos últimos 40 anos. Teve uma outra antes, há 40 anos atrás. Não matou ninguém porque não tinha gente. Habitou, mata mais. E posso fazer uma profecia para vocês: vai cair mais avião, porque vai aumentar o número de voos, vai cair mais. Mas nós não podemos ter como crença de que as mudanças da transição são mudanças decorrentes simplesmente de aspectos geológicos. Kardec diz que as principais mudanças serão as mudanças no tecido social. As mudanças na sociedade é que serão mais graves do que as mudanças geológicas. Os que são da minha idade podem refletir e afirmar com segurança: o mundo que eu vivo hoje não é o mundo em que eu nasci. Um observador atento nota claramente que nós estamos numa situação bem diferente daquela que estávamos no passado. O planeta está em transição, e na transição muitas alterações acontecem em torno daquilo que a gente faz. Didaticamente, nós poderíamos dizer que o nosso planeta, ele possui 4 torneiras de espíritos que encarnam na Terra, como se fossem 4 naipes de espíritos. Então nós temos uma primeira torneira, pequenina, bem pequenininha, que é a torneira dos espíritos primitivos. Essa torneira, ela está aberta, e de tempos em tempos goteja aqui espíritos primitivos, que vêm de outros mundos, para encarnar na Terra, fazer uma pós-graduação. Eles vêm aqui, aprendem escrita, aprendem como manuseia o fogo, aprendem a plantar. Depois que eles aprendem, eles voltam para os seus mundos para deixar o contributo lá. Essa torneira, ela está sempre aberta. Em períodos de transição, ela não se altera, porque eles não fazem diferença para nós, eles vão continuar vindo. Ela fica do mesmo jeito. Há uma segunda torneira, enorme, imensa, é a maior das torneiras que a gente tem. É a torneira dos maus, que somos nós. Essa torneira, ela está aberta, e os espíritos estão renascendo a rodo no planeta. Entre os 7 bilhões de habitantes que o planeta tem, são esses os mais abundantes na Terra. Eles encarnam, experimentam, voltam ao mundo espiritual, voltam para a torneirinha de novo, e assim estão trabalhando. Quando chega na hora da transição, coloca-se um filtro lá embaixo dos maus. Essa torneira agora tem um filtro. Kardec diz que na época de transição, os espíritos que são maus, não tocados pelo bem, serão conduzidos a outros lugares. Vejam que são os maus, não tocados pelo bem. Em outras palavras, são os espíritos que estão endurecidos nas suas verdades. São espíritos que não se modificam. A gente poderia dizer que são os que sofrem de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Se você sofre de síndrome de Gabriela, você então é um mal não tocado pelo bem. Existe dentro do movimento espírita uma crença, não sei de onde surgiu, que os espíritas vão tudo ser levados embora. Não é possível, gente. Não é possível.
Porque só se os espíritas forem o mal não tocado, eu me recuso a crer que nós sejamos o mal não tocado pelo bem. Tudo bem, nós não estamos na melhor condição espiritual, mas nós não somos o mal não tocado pelo bem. Nós vamos dizer assim, é o mal, nós somos os maus tocados pelo bem, pelo nosso desejo de mudança, nosso esforço, nossa sensibilidade já é um indicativo do nosso desejo de alterar a nossa condição espiritual. Mas os maus não tocados pelo bem, esses são recebidos nesse filtro. A terceira torneira é uma torneira pequenininha também, que goteja de tempos em tempos. É a torneira dos bons, os espíritos bons, que vêm de tempos em tempos trazer um contributo na ciência, na filosofia, na arte, na religião, na política. Homens que trazem grandes mudanças na história e que participam da transformação do nosso orbe. Quando chega na hora da transição, essa torneira abre. Quando dizemos que ela abre, não é que vão descer milhões de espíritos. Milhares são suficientes. Eu não preciso de milhões de Gandhis para mudar a Terra. Milhares de Gandhis já são mais do que suficientes. Até porque não são eles que fazem a transformação. Eles vêm estimular as pessoas para o processo de transformação. Porque se forem eles que operem, não fomos nós que mudamos. Foram eles que fizeram o serviço por nós. Então são apenas líderes. E nós nos perfilamos com eles para fazer a mudança que tem que ser feita. E há uma quarta torneira. Se nós já temos a dos primitivos, já temos a dos maus, temos a torneira dos bons, que torneira que falta? A última das torneiras é a torneira dos péssimos. Vocês esqueceram que eles estavam guardados? No livro do Apocalipse diz assim que no final dos tempos Deus vai pegar Satanás e vai guardar Satanás, ele vai ficar preso por 1000 anos. E no final dos tempos ele vai soltar Satanás. Gente, ele está solto. Acabou os 1000 anos. Só quem for cego para não ver que soltaram. Quando é época de transição, essa torneira, ao invés de fechar, ela abre, gente. Porque novamente são as soluções heterodoxas de Jesus. Porque se fosse eu, tirava a torneira, colocava um plugue no lugar e cimentava para não vir. Senão não tem como fazer a transição. Mas exatamente porque ele é um espírito crístico, ele tem soluções diferentes das nossas. Quando chega no período que a humanidade vai entrar em transição, ele abre a torneira. E ele abre essa torneira por 2 razões. A primeira é porque essas entidades que estão lá são nossos irmãos. Eles precisam de uma oportunidade. E quem pode garantir que eles vindo para cá não se transformem até melhor do que nós, que estamos tão convictos das nossas certezas que não conseguimos mudar? De repente eles já até se amoleceram, estão até mais capazes de produzir do que a gente. E nós queremos achar que determinadas entidades que foram perversas demais no passado, quando a gente fala esses, não é a sogra, gente, é o pessoal que na história cometeu assassinatos de multidões, é essa turma. Então essas entidades, elas podem já ter mudado, Resultado, quando chegamos nessa época, 2 razões se fazem. A primeira é por eles, porque eles podem modificar-se, sim, eles podem se modificar. E a segunda razão é por nós, porque nós precisamos saber se nós mudamos. No livro do Apocalipse, na carta à Laodiceia, existe uma frase que diz: quero que tu sejas quente ou frio, porque se tu fores morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, não me serve. Porque aquele que é quente ou frio tem mais chance de mudar. Quem é quente ou quem é frio, rapidamente percebe que está errado e muda. Mas o morno, o indiferente, que fica na janela olhando, esse é mais difícil. Agora, o frio às vezes dá mais jogo do que o morno. Porque quando ele descobre que está errado, ele usa a força dele a favor do bem. Um exemplo, Saulo de Tarso. Uma força voltada para o destino. Percebeu a mudança? Ele aponta no rumo do Cristo.
Então essas coisas são significativas para nós. E muitos de nós somos mornos, não sabemos se somos bons ou maus. E aí o que fazemos? Trazemos essas entidades para o processo de transformação. Eles vieram em 2 levas. A primeira das levas foi a leva que veio na segunda metade do século XX, promovendo o movimento hippie. Mudanças sociais, de conceitos, de costume, de hábitos. Esses eram os antigos companheiros bárbaros do passado, com seu gosto por metais, desinteresse pelas coisas das regras do sistema, vivendo da forma como viviam. Trouxeram progresso para a humanidade pelas mudanças que apontaram, mas trouxeram muito prejuízo moral para o planeta. Mas é assim mesmo, eles provocam a humanidade, e se nós não estivermos firmes, nós vamos tombar. Está no Apocalipse: por se multiplicar a perversidade no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E muitos se contaminaram com as propostas desses companheiros e acabaram se perdendo numa demonstração de que eles não estavam realmente enfileirados com o bem. E mais recentemente uma segunda leva chega. A segunda leva não são mais só os bárbaros, agora é o pessoal da Inquisição que está chegando. Vejam que no passado os espíritos estavam do lado do cristianismo combatendo o islamismo. E é muito comum na lei de causa e efeito, quando se odeia muito uma área, você reencarna do lado de lá para aprender a amar aquilo que você não gosta. Então aqui muita gente vai nascer argentino, muito remista vai nascer paraense. Então assim é uma tentativa de retirar o ódio, árabes e judeus, e a mesma acontece entre cristãos e muçulmanos. Então muitos cristãos da época da Inquisição renascem agora como muçulmanos. O islamismo era o berço do saber, o lugar do conhecimento, a excelsitude da sabedoria, a sabedoria dos sufis, a sabedoria dos árabes. Mas o islamismo recebeu uma grande leva de companheiros diferenciados nesses últimos tempos. Façam as contas comigo. O islamismo surgiu no ano 700. A Inquisição se deu no ano 1300 da era cristã. Se você somar dá 2000. Nós estamos vivendo hoje o período da Idade Média do Islã. Se nós, como cristãos, tivemos o direito de sermos inquisidores, sem que o Evangelho tenha nada que sustente a Inquisição, por que o islamismo não pode ter a mesma ideia de Idade Média, considerando que o Islã também não tem a mesma proposta? Mas quem olhasse o cristianismo da Idade Média diria: não, mas não é possível, todos os cristãos pensam assim. Eu olho para o Islã e digo: não, mas todos os muçulmanos pensam assim. Nós estamos vivendo um período em que determinadas entidades vêm produzindo vários fenômenos dentro do nosso movimento, dentro da Terra. E assim, muitos dos movimentos que surgem hoje podem ser classificados à conta de movimentos catalisadores. Chamam-se de catalisadores porque eles têm o dom de catalisar os espíritos, de atrair as entidades que se sentem, de alguma forma, imantadas por essas ideias novas. E quando nós assistimos o noticiário, nós dizemos: mas meu Deus, não é possível que no século XXI isso esteja acontecendo, isso é do século XIII, isso não tem sentido, isso é da Idade Média. Mas é da Idade Média mesmo, eles estavam guardados. Então agora essas entidades estão comparecendo no nosso cenário. E isso faz com que a gente perceba a movimentação do plano espiritual. Esse é o sinalizador mais forte da transição. Kardec, na obra A Gênese, no seu último capítulo, chamado Geração Nova, diz que na hora da transição, nós podemos comparar como uma estação de trem, onde uma pessoa na estação observa o trem chegando, trazendo pessoas que vêm e aqueles que vão saindo. Então, é como se o trem estivesse parado e um grupo de pessoas vai pegar o trem para ir embora e outras estão chegando no trem para chegar à cidade. E diz ele: um observador atento consegue identificar as características de quem chega e de quem vai. Os que estão indo embora estão voltados para si mesmo, o egoísmo, meus interesses pessoais, a violência, a intolerância, são características dos que não vão ficar, que são os maus não tocados pelo bem.
E os que estão chegando são aqueles que são preocupados com o coletivo, com a ecologia, com o meio ambiente, com a natureza, com o outro, com a paz, com a harmonia, com o congraçamento de ideias. Nós, espíritas, não temos mais tempo para querelas exteriores. O nosso tempo para isso acabou. Nós temos que nos cuidar agora é para dentro. Eu tenho que pensar em mim dentro. Meu Deus, eu já mudei, eu estou mudando, o que eu preciso mudar? Eu ainda tenho dentro de mim o que eu preciso adoçar na minha alma? É isso que a gente precisa fazer para que a gente se perfile entre aqueles que poderão permanecer no planeta. Diz o Cristo na sua terceira bem-aventurança, que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quer herdar a terra? Seja manso, não seja bruto, não seja ignorante, não seja grosso, não seja estúpido, seja manso, porque se nós tivermos mansuetude, nós temos a condição para permanecer no planeta. O duro que eu tenho para dizer é que nesse momento, em algum lugar do universo, outros Elohim estão reunidos procurando pessoas que possam colaborar com seus mundos. Eles estão caçando os espíritos em algum lugar do universo que eles possam levar para ajudar a fazer a civilização que eles estão formando lá. E aqueles da Terra que não tiverem a condição de permanecer no orbe, que passarem por aquele filtro, esses serão convidados para contribuir bem longe da Terra. É como se fosse um degredo, porque vamos perder o conforto e as coisas que a gente tem para contribuirmos de maneira extraordinária na construção de uma nova civilização. Mas não é isso que se quer, porque perderemos o acesso aos nossos amores, aos nossos afetos. Alguns companheiros do passado, que permaneceram na Terra desde o início da civilização, até hoje sentem saudade dos seus mundos de onde vieram. Até hoje sentem a falta dos seus amores e da sociedade onde viviam. O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Melancolia, fala dessas entidades que no pôr do sol se senta e dá uma tristeza ao pôr do sol, que é a lembrança dos lugares que já viveu. Uma saudade que não sabe de quê, nem de onde, mas é que está lá dentro de nós a sensação de que em algum lugar alguém nos aguarda e que nós perdemos a concessão de estarmos com eles. Nesse processo de transição planetária, nós agora estamos inaugurando uma nova etapa, porque agora é a hora da Terra fazer o seu processo de contributo para os outros planetas. A Terra vai melhorar, sim, lentamente, com a transformação que nós iremos operar no orbe. E os espíritos que aqui não tiverem a condição, lentamente, sem nada brusco, porque a natureza não dá saltos, vai fazer o seu processo de retirada das entidades. E haverá duas migrações. Haverá uma migração de espíritos que vão sair para contribuir no seu planeta, lá num planeta novo que eles não conhecem. E um segundo grupo vai conseguir, nessa transição, retornar para o seu mundo de origem, que se encontram aqui, de certa maneira, entre aspas, aprisionados desde o começo da nossa civilização, sem que houvessem conseguido a grandeza espiritual para retornar para os seus mundos de origem. Mas esses espíritos, agora, começam a encontrar algumas condições, e é provável que, além daqueles que poderão migrar para ir contribuir no mundo primitivo, outros de nós poderemos estar nos desalgemando da Terra e voltando para os nossos locais, aonde os nossos mundos seriam mundos melhores e os quais nós poderíamos lá viver na harmonia e na paz que nós tanto gostaríamos. Muita coisa tem sido escrita sobre essa questão da transição dos mundos. Muitos romances, muitas obras e muitas poesias. Lá na nossa terra, em Rondônia, minha segunda terra, nós também temos uma poetisa que fez um texto sobre essa questão da transição, e eu gostaria de terminar as minhas palavras lendo essa poesia.
Se nada do que eu disse ficar, e essa poesia ficar, eu já me considero satisfeito. Diz a poetisa: para depois da amarga angústia e do medo, muito além da vil maldade e da ambição, há outro mundo, o meu mundo tão pequeno, de ventura, de coragem e compaixão. No meu mundo, o tempo passa lentamente, dando tempo para tudo acontecer. Cada instante permanece eternamente, paciente, para nada se perder. Nele, os deuses descem o monte imponente e dançam leves de mãos dadas com os mortais. Não se ora, eles já estão presentes. Não se implora, pois o que se quer se faz. No meu mundo, o sol brilha tão suave que a lua sempre vem lhe namorar. Nele, a chuva cai de volta a mansos mares, preparando sua hora de voltar. No meu mundo, não nos serve a esperança, nem saudade ou desejo de encontrar, já que nele não existe a distância, todos vivem com os que amam, tudo está. No meu mundo, onde o campo doura o trigo, onde o amor faz a paixão se eternizar, nesse mundo que humilha o paraíso, nesse mundo eu não mereci entrar. Eu te sinto, eu te quero e não consigo te deter, nem te poder, nem pertencer. Oh, meu mundo, tal saudade de ti sinto, que esperança desencanta de viver. Trago na alma vermes, vícios que te ofendem. Oh, meu mundo, não ousei te macular. E fui-me logo ao buscar de outra gente, outros montes, outros sóis fui procurar. Procurando, me perdi, e renegada, sob o manto da vergonha me escondi, e ocultando nesse manto em festa chaga, mergulhei em outra terra e me esqueci. Noutra terra, onde graça, astúcia e medo, e rasteja o fanático e o descrente, mas que amansa os vis párias em degredo, com o fogo e a dor que range os dentes. Nessa terra há saudade, o tempo é curto, sem dar tempo para nada acontecer. Alegrias se esvaem em segundos, logo todos se acostumam a sofrer. Nessa terra, o sol louco acende e torra, que a lua assustada nunca o vê, onde a chuva fria cai, alaga, afoga, e tudo seca quando escolhe se esconder. Nessa terra, os lares tombam maculados, vícios, dores, desespero, traição. Nela os deuses lá do monte restam uns mortos e outros deuses se impõem à multidão. Triste solo, onde os campos geram fome, tristes homens que não entendem o que não têm, diferente do meu mundo lá bem longe, nesta terra, paraíso é de ninguém. Nesse chão, o sofrimento é poesia, e o amor, matar o amor é natural. Nesse orbe há tanta dor na alegria, que eu entristeço na alegria que faz mal. Quando o desespero me trespassa o peito, e em lágrimas recorro à oração, nessas horas eu percebo doce beijo a acalmar-me, consolando o coração. E uma era lentamente se passou, e a dor moldou-me a alma em mansidão, perfumou-me a antiga chaga e já sem dor, despertou a renegada da ilusão. E ao longe do meu tão pequeno mundo, desce um canto, reconheço esse cantar. São meus deuses, sim, são eles que me buscam. Volta, filha, dizem os deuses, volta para o teu lar. Quando teu peito se rasgou em desespero,
e chorosa recorreste à oração, nessas horas te lançamos doces beijos, dizem os deuses, para acalmar-te o coração. E o manto da vergonha então se ergueu, e esta antes pária, agora redimida, ergueu voo ao seu mundo, a sua vida, foi dançar junto dos deuses que escolheu. No meu mundo, onde o campo doura o trigo, onde o amor faz a paixão se eternizar, nesse mundo que humilha o paraíso, nesse mundo, hoje, eu consegui entrar. Autoria, Sâmia Awada. Bom dia para todos.